Que o Deus dos céus abençoe a todos e a cada um de vocês, e que as bênçãos de nosso Deus, do Deus Altíssimo, cheguem a cada vida, a cada coração, em todos os lugares de sua existência. Vamos louvar e glorificar o nosso Deus, antes também saudando a todos os irmãos da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, onde neste momento estamos reunindo de todas as maneiras as pessoas recentes e as pessoas que hoje vêm pela primeira vez. Para nós é um motivo de felicidade, para nós é um motivo de alegria imensurável desfrutar da presença de um Deus vivo, desfrutar da presença de um Deus que se manifesta, desfrutar da presença de um Deus que tem feito morada em nossos corações, nos tem dado oportunidade de vida, oportunidade de salvação, mas sobretudo essa perfeição, esse caminho rumo à santidade, à honestidade, à integridade, à eternidade, para agradar o Deus dos céus e alcançar a vida eterna. Glória a nosso Deus. A esse Deus vamos a cantar, a esse Deus vamos bendizê-lo, a esse Deus vamos enaltecê-lo, como sinal de gratidão por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, porque desde o instante que chegamos a este lugar, tudo mudou. A paz, o regozijo e a transformação estão em cada um de nós, não é assim, irmãos? Glória ao Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, Pai Santo dos céus, bendito Deus, Pai maravilhoso, graças, Senhor, por Tua misericórdia, graças, Senhor, por Tua manifestação, graças, Senhor, pelo Teu poder. Glórias a Ti, Senhor, bendito Salvador, bendito nosso Rei. Não há santo como nosso Deus, não há nenhum fora de Ti, Senhor. Não há refúgio, como nos refugiarmos, Senhor, sem Ti, Senhor. Te bendizemos, Senhor, com todo o nosso coração. Te bendizemos, Senhor, porque Tu és o nosso Rei, Tu és nosso Deus, Tu és nosso Criador, Tu és nosso Pai eterno. Que a honra e a glória e o louvor somente seja para Ti. Te damos as graças por essa oportunidade, Senhor, de desfrutar deste momento tão maravilhoso, em que o Espírito Santo esteja aqui no meio de nós e em nós, e de igual maneira manifestando-se com seu poder celestial. Dia de bênção, Senhor, dia de libertação, dia de graça, Senhor, dia de manifestação de milagres, dia que fará maravilhas, dia de poderes, de grandezas, porque estamos diante de um Deus justo, desse Deus perfeito, desse Deus poderoso. Em Todo-Poderoso está conosco, e te louvaremos, e te engrandeceremos, e bendeceremos, e tudo faremos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos, irmãos, a ler no livro de Coríntios, em 1 de Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 2, vamos honrar o nosso Deus, estaremos cantando hinos também, cantaremos coros, vamos ler sua palavra, e o melhor é desfrutar dessa manifestação, desfrutar da doutrina, desfrutar dos ensinamentos revelados pelo Espírito Santo a nossa mestra, a nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Capítulo número 2, 1 de Coríntios, vamos ler a partir do versículo 6. Cada um de nós e todos juntos leamos. Contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, e sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que desaparecem, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E uma grande e maravilhosa promessa. Verso 9. Porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Glórias ao Senhor! Mas Deus nos revelou por meio do Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que saibamos o que Deus nos tem dado gratuitamente. Coisas que também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, acomodando coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas que são de Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não as pode conhecer, porque se discerne espiritualmente. Porém, o espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem dará a glória ao Senhor por isso? É maravilhoso desfrutar desses versículos tão lindos, que chegou às nossas vidas nesse momento que chegamos a este lugar. Louvado e bendizemos a nosso Deus. Pode sentar, irmãos. Essa é a bênção mais maravilhosa. Coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram, são as que Deus tem preparado para os que o amam. E diz que o homem natural não entende as coisas que são do Espírito, porque para eles são loucura. São loucura porque tem que discernir espiritualmente. Loucura, como por exemplo, em Bogotá tem um coliseu que se chama o Coliseu Movistar Arena, e ali já foram celebradas 3 reuniões, em cada uma delas com mais de 12 mil pessoas da Igreja do Senhor, glória a Deus. E na primeira reunião que teve, glória ao Senhor, vocês que estão escutando o som ao fundo, se são os irmãos aqui da igreja que nos estão acompanhando, que estão aplaudindo grandemente a nosso Deus, como que vocês vão escutar, que são aqueles que cantam, que são os que louvam, que são os que glorificam o nosso Deus. E na primeira reunião na Movistar Arena, uma pessoa que estava sentada na parte de cima, começou a ter uma experiência, via entre os irmãos, em quase 12 mil pessoas, muitas pessoas vestidas com roupa de médicos, e perguntou ao seu companheiro, a pessoa que estava com ela, e disse: está vendo todos esses médicos? Será que está acontecendo algo? E a pessoa disse: não estou vendo nada disso, não estou vendo ninguém de branco, não estou vendo nenhum médico. Então, quando terminou a reunião, e depois começaram a contar os testemunhos, começaram a escutar testemunhos de cura, que Deus havia libertado, que havia levantado pessoas de cadeira de rodas, que Deus havia cortado também as ataduras, que havia repreendido espíritos, que Deus havia tirado vícios, que Deus havia tirado debilidades. Se discerne espiritualmente, porque o que a pessoa teve? Uma visão, estava mostrando o respaldo que Deus dá ao seu ministério quando ela está ensinando. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Por isso cantamos ao Senhor com alegria, por isso cantamos ao Senhor com todo o nosso coração. Há muitos que nunca compreendem. Hino 177, glórias ao Senhor, que o Senhor nos deu esse entendimento. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso así. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Cuando alegres cantan los santos así, la gente no sabe por qué, pues es el Espíritu Santo de Dios que Cristo ha mandado aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí es un cielo aquí. Tonadas celestes oímos cantar por tierra, el aire y el mar. Resuena el mensaje de Cristo el Señor, que nubes pronto ha de llegar. Oh, sí es un cielo aquí. Oh, sí es un cielo aquí.
si es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, si es un cielo aquí. Maravilhoso é nosso Deus. Verdade? Porque é um céu, porque Deus se manifesta, aleluia. Porque Deus nos fala, porque Deus se manifesta em nossas vidas através de sonhos, visões, profecias. Está escrito na Bíblia, aí na Bíblia, gravado nas Escrituras, essa maravilhosa bem-aventurança de sermos guiados por um Deus vivo e de poder, Deus grande e maravilhoso, Deus dos céus, porque o nosso Deus se manifesta, é um céu, porque Deus está conosco, porque está aqui na pessoa do Espírito Santo, e não somente conosco, mas também dentro de nós. Quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, glória ao Senhor. Quando ministramos os dons que são do poder de Deus, do Deus Altíssimo, é um céu divino, onde o Deus da glória, através do seu Filho Jesus Cristo, nos preparou um caminho de salvação e de vida eterna. Você pode nos conhecer? As pessoas mais recentes que querem buscar congregar-se, pode, por exemplo, buscar os endereços mais próximos da sua casa, ao seu trabalho, na nossa página oficial da igreja, www.idmji.org. Uma quantidade inumerável de testemunhos maravilhosos contados por seus próprios protagonistas, porque eles têm vivido essas bênçãos maravilhosas de saber que Deus faz milagres nesse céu, que Deus se manifesta nesse céu, que Deus faz prodígios, que Deus muda a vida, que Deus transforma, liberta, que Deus tira vícios, que Deus dá paz, que Deus dá felicidade, que Deus faz milagres, que Deus faz maravilhas, que Deus se glorifica nesses testemunhos. Mas, além disso, na página da nossa igreja, oficial também, nos canais oficiais de YouTube, que informe que houve uma mudança nos seus endereços. Agora são @mlpiraquive, @mlpiraquive, e @idmji.org. Vocês já podem acessar já nesses novos endereços, já buscando esses novos links para que possa ali acessar e buscar todos esses testemunhos que dão conta da grandeza de Deus, as meditações. Se você se inscreve aos canais, vai ser constantemente notificado de meditações muito lindas, curtas e maravilhosas que podem mudar e transformar o seu ser, a nossa alma, e pode nos abençoar de uma maneira sem igual. É um banquete de bênçãos, porque ali estão estudos bíblicos, onde vai encontrar também as meditações, onde vai encontrar testemunhos. Mas, reitero, congregue-se para que você possa desfrutar do dom da profecia, onde Deus fala, porque estamos num céu, e nesse céu engrandecemos e glorificamos o nosso Pai Celestial, porque Ele se manifesta, aleluia, glória a Deus. Por isso cantamos o hino, mas cantamos com todo o coração. O hino 186, quão grande Ele é. Hino 186. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto
Bendito seja nosso Deus, grande e maravilhoso. Glórias ao seu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias, glória a Deus, glória a nosso Deus. Bendito seja o Senhor eternamente e para sempre, porque nosso Deus vive e se manifesta e são testemunhas do poder de Deus. Quem dá glória ao Senhor por isso? Porque Deus está com sua igreja, porque Deus está conosco. Nosso Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Ele louvamos e bendizemos, glória ao Senhor. E com Ele estamos eternamente agradecidos por sua misericórdia. E por isso vamos ficar de pé, vamos dar graças ao nosso Deus, mesmo sabendo que o nosso vocabulário é curto e pequeno para expressar tua grandeza e expressar nossa gratidão. Vamos colocar a alma e o coração para Ele. Digamos: Senhor Deus, Pai Santo dos céus, Pai maravilhoso, Senhor Deus da glória, te bendizemos com todo o nosso coração. Te bendizemos, Senhor, porque Tu é o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, nosso Pai eterno, e é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o governador do universo todo. Obrigado, Senhor, porque nos tem permitido conhecer um caminho de salvação e de vida eterna, através desse plano perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Que bênção tão maravilhosa que Teu Filho nos conciliou contigo, Senhor, mas também, quando morreu na cruz e subiu aos céus, estando à direita Sua, Senhor, nos enviou o Espírito Santo. Somos abençoados pela Sua presença através do Seu Santo Espírito, porque coisas do céu maravilhosas, Senhor, no que nós vivemos aqui, as Suas bênçãos gloriosas, os dons espirituais, o dom da profecia, Senhor, aqui no meio de nós, os dons de cura, os milagres, as maravilhas, as grandezas, os prodígios. Que honra, Senhor, desfrutar de um Deus vivo, de um Deus que está levantando a sua igreja sobre a face da terra, uma igreja, Senhor, com um evangelho poderoso, pregado pelo Espírito Santo com o Seu poder. Agradecemos esse ministério que o Senhor respalda, Senhor, e nos dá o crescimento da Sua igreja em todos os continentes, uma igreja unida por um só Senhor, por um só Deus, por um só fé, por um só batismo, e desfrutando da salvação e da vida eterna. Obrigado, Senhor, e tudo te expressamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coro número 7, este é o Cristo. Coro número 7. Este é o Cristo que pregamos. Glórias a nosso Deus. Glória ao Senhor, glória a Deus. Bendito e louvado seja o nosso Deus. Com essa alegria vamos cantar o coro número 8. Na igreja de Deus se sente gozo. E é o que estamos sentindo neste momento. Glórias ao Senhor. Por isso cantamos com a alma, por isso cantamos com o coração, por isso louvamos o Seu nome. O mínimo que podemos fazer,
glorificá-lo, Senhor, e exaltá-lo. Coro número 8. Na igreja de Deus se sente gozo. Na igreja de Deus se sente gozo. Porque Cristo mora aqui. Porque Cristo mora aqui. Na igreja de Deus se sente gozo. Dá liberdade ao Senhor. Dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Dá liberdade ao Senhor. Dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Na igreja de Deus se sente gozo. Na igreja de Deus se sente gozo. Porque Cristo mora aqui. Porque Cristo mora aqui. Na igreja de Deus se sente gozo. Dá liberdade ao Senhor. Dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Dá liberdade ao Senhor. Dá liberdade ao Senhor. E verás como também tu sentes gozo. Bendito Senhor. Quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus. É chegado este momento que todos estamos esperando. Vamos ser ensinados através do Espírito Santo por meio da nossa irmã Maria Luísa, a quem recebemos com todo o nosso carinho, porque nos ensinou a amá-la e valorizá-la e a respeitá-la. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe a todos, queridos irmãos e queridas irmãs da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. E uma saudação também muito especial para todas as pessoas recentes, pessoas pela primeira vez que se agregam a este ensinamento maravilhoso. Uma saudação para todos vocês e desejo que as bênçãos do céu cubram a todos. Portanto, que, com toda a alegria em nosso coração, por dedicar tempo para honrar ao nosso Deus. Dedicamos esse tempo para honrá-lo, lendo a Bíblia, meditando nela, aprendendo os caminhos de nosso Deus. Os caminhos de Deus que são tão justos, tão retos e maravilhosos. Portanto, que damos a honra e a glória ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por permitir-nos conhecer esses seus caminhos, conhecer esse livro maravilhoso chamado Bíblia, porque nela encontramos tudo o que concerne a nosso Deus, a vida eterna e o esforço que nós, como humanos, temos que fazer para alcançar essa salvação tão grande. Assim que agradecemos ao Rei e podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares e vamos continuar. É a continuação de nosso ensinamento no dia de hoje, em Mateus capítulo 26. A semana passada vimos Mateus capítulo 26 até o verso 35. E hoje continuaremos do verso 36 até o verso 75, que finaliza o capítulo. Portanto, que vamos nos prepararmos, preparar nosso coração, preparar a memória também e nos prepararmos para honrar ao Senhor, aprender, receber o ensinamento e desejar com todo o nosso coração que o que aprendamos, colocamos por obra, o pratiquemos, para assim nós honrarmos o Rei da Glória. E assim diz aqui no verso 36, diz: então chegou Jesus com eles a um lugar que se chamava Getsêmani. Nos versos anteriores, lemos que Pedro se comprometeu ou assegurou que
ele não iria escandalizar-se do Senhor? E Jesus lhe disse-lhe, essa noite, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E Pedro disse, não, ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. Bem, ele contradisse o Senhor no que ele estava afirmando. No entanto, o Senhor sabia o que ia acontecer. Isso o leremos mais adiante, que assim aconteceu. E logo diz que Jesus continuou andando com eles e chegaram a um lugar que se chamava Getsêmani, que é fora de Jerusalém. Naquela época, a cidade de Jerusalém era amuralhada. E todas as construções, as casas estavam dentro da muralha. Mas aqui diz que o Senhor saiu da cidade e foi a um lugar que se chamava Getsêmani, muito perto de Jerusalém, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a sentir grande angústia. Então disse-lhes, minha alma está angustiada de uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor sentiu isso, porque ele estava se comportando como ser humano. Ele nunca se comportou como Deus, senão como ser humano. Portanto, por isso ele dizia que estava triste, sentia a tristeza e ele sentia a necessidade de orar ao Pai para que ele lhe desse força para resistir os tormentos que se aproximava, a tortura que ele teria que suportar horas mais tarde. E no verso 39, diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, orando e dizendo, meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui fala de um cálice, que naquele momento esse cálice estava representando a maldade, representando todos os pecados dos seres humanos naquele tempo, do povo de Israel, principalmente. Eles tinham falhado com Deus, pecaram, e o Senhor já os tinha destituídos de ser o povo santo, a terra santa, o povo privilegiado, o povo único e singular. Já Deus tinha tirado esses títulos do povo e encomendou ao Senhor Jesus Cristo de formar uma igreja, uma congregação, um povo, uma nação espiritual, mas já formada com pessoas de muitas nações. E por isso o Senhor dizia a seus apóstolos e às pessoas que o ouviam, dizia-lhes, este evangelho será pregado em todo o mundo, porque com pessoas de todo o mundo formarei minha igreja, minha nação, meu povo. E por isso o Senhor Jesus tinha que ser sacrificado, derramar seu sangue, porque tinha perdão de pecados através do derramamento de sangue. No povo antigo, Deus tinha dado a ordem a Moisés que tinha que sacrificar animais e extrair o sangue, e com o sangue, o sumo sacerdote tinha que aspergir no povo para que Deus perdoasse os pecados do povo. Isso fazia o sumo sacerdote. No entanto, isso não foi o suficiente, porque o povo continuou pecando.
Ia continuar pecando, pois todas as vezes era o pecado e todas as vezes o sacrifício do animal, aspergir o sangue para que Deus os perdoe. O Senhor já não tolerou essa situação e já quis que tivesse um só sacrifício, um só derramamento de sangue para perdão de pecados perpétuo. Deus quis isso com o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, como o Senhor Jesus Cristo se diante do Pai se comprometeu e disse ao Pai: eu vou levar os pecados de todos. Eu me faço responsável. Portanto, que cobra de mim. Já não cobres do povo, não cobres das pessoas, dos que se converterão. Cobra de mim todos os pecados que eu vou levá-los. Assim que eu me converto, ou me convertirei no réu maior que possa existir no universo, no homem mais pecador. Serei o homem mais pecador, porque estarei levando todos os pecados de toda a humanidade que se converterão a Deus e que um dia vão ganhar a salvação eterna. Então eu levarei os pecados e os perdoarei, e de mim cobra todo esse pecado. Por isso o cálice. Por isso quando o Pai lhe apresentou em visão, porque aqui o Senhor estava vendo a visão, nesse momento ele vendo o que o Pai estava mostrando a ele desse cálice. Que o Pai estava dizendo ao Senhor Jesus: tu tens que beber esse cálice. No momento que tu bebas esse cálice, te comprometes e te convertes no homem pecador, no homem mau, no malfeitor. E tu tens que pagar isso. E o Senhor disse: sim, Senhor. E nesse momento o Senhor lhe disse: Senhor, será que tenho que beber esse cálice? Terá possibilidade, Senhor, que eu não o beba? Que eu não me converta nesse homem pecador, esse homem mau, e que então sobre mim recaia os pecados de todos? Isso foi o que ele quis dizer aqui, quando diz que adiantou-se e prostrou-se, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, por favor, passe-o, que eu não o beba. Todavia não seja como eu quero, que seja tua vontade. Tua vontade tem que fazê-la. E nós, no Antigo Testamento, em Jeremias, eu gostaria que lêssemos um pouquinho sobre esse cálice de maldição. Porque existia o cálice de maldição pelo pecado e cálice de bênção para a salvação. Mas vamos falar do cálice de maldição, porque isso foi o que o Pai mostrou aqui ao Senhor lá no Getsêmani. E o Senhor dizia: se for possível, passe de mim o cálice, que eu não o beba. Mas vamos ler em Jeremias o que foi o que aconteceu com o cálice de maldição, em Jeremias 25. Jeremias 25. Vamos ler desde o verso 15. É um pouco longo, mas eu estarei lendo alguns versos de mais destaques, para não ler todo, porque é muito, senão leva muito tempo. Mas sim quero que vocês leiam, porque eu sei que vocês, irmãos, leram a Bíblia, leram Jeremias e leram esses subtítulos que falam dos 70 anos de cativeiro, fala do cálice de furor para as nações. Leram tudo isso. E certamente vocês, de repente, passaram por cima e não compreenderam do que se tratava. E aqui, então, diz no verso 15 de Jeremias 25:15, diz: porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel. Deus estava falando a Jeremias, profeta, na antiguidade, muitos anos, séculos, antes do Senhor Jesus Cristo. Diz: assim disse o Senhor: toma da minha mão o cálice do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Então vemos que o Senhor estava tão indignado, não somente com o povo de Israel, senão com as demais nações que tinham se prestado para influenciar os israelitas, o pecado, a maldade,
a idolatria e muitas coisas mais. Então Deus estava indignado com essas nações também. E todos iam beber desse cálice do furor, esse vinho do furor do Senhor. Diz, beberão, o verso 16, beberão e andarão cambaleando e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre elas. Estava o Senhor dizendo, uma vez que eles bebam esse cálice, que diz a Jeremias que lhe deu esse cálice, isso era algo espiritual, eram umas visões, revelações que Jeremias estava recebendo. Ele via na visão o cálice com o vinho e ele fazia, na mesma visão, foi percorrer o povo de Israel e todas as nações e a todos os fez beber o cálice. E diz o 17, então tomei o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais me enviou o Senhor. Aí estamos vendo que na visão, que no Espírito, ele fez essas coisas que Deus lhe enviou. Diz, entre todas as pessoas que beberam o vinho do furor de Deus, diz, a Jerusalém, às cidades de Judá, a seus reis e a seus príncipes, para colocá-los em desolação, como espanto, como zombaria e como maldição, como até hoje, ao faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, e a toda a mistura de nações, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, Gaza, Ecrom e ao resto de Asdob, a Edom e a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que ficam do outro lado do mar, a Dedã, Tema, Buz, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia, a todos os reis dos povos misturados que habitam no deserto, a todos os reis de Siri, a todos os reis de Elão, a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, uns com os outros, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei da Babilônia beberá depois deles. Pois dir-lhe-ás, então diz o Senhor a Jeremias, depois que lhes des a beber desse cálice do vinho do furor, dir-lhes-ás, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, bebei e embriagai-vos, e vomitai, e cai, e não vos levanteis, por causa da espada que eu envio entre vós. Se não quiserem tomar o cálice de tua mão para beber, tu lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, tende de beber. Então aqui fala que, diz, eis que a cidade na qual meu nome é invocado, eu começo a fazer mal, quer dizer, ao povo de Israel. Ficarei vós totalmente impunes? Não. As nações todas também têm que pagar seu pecado, sua maldade. Porque foi tanta maldade que chegou à presença de Deus. E por isso, com todos esses pecados, com todas essas maldades, eles se fizeram réus de morte para pagar, para que Deus os castigasse aí, para eles pagar este pecado grande que eles cometeram. Todos cometeram diante de Deus. Então, por isso, o cálice do vinho do furor do Senhor, ele cobrou isso do povo de Israel na antiguidade. Lhes cobrou, porque aqui segue narrando que lhes profetizasse e que lhes dissesse que o que ia lhes acontecer, o que Deus lhes daria a todos eles como castigo, que ia enviar-lhes espada, ia enviar-lhes fome, pestes, todo tipo de males, e todos seriam destruídos, e todos chorariam, e todos não saberiam o que fazer, onde esconder-se do mal que lhes viria. Aqui no verso 32 diz, assim diz o Senhor, eis que o mal irá de nação em nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. Haverá mortos naquele dia de uma extremidade à outra da terra, não serão pranteados, quer dizer, não terá funerais, porque não terá tempo de ninguém enterrar os mortos, porque todos estariam perecendo. Portanto, os mortos ficariam aí, para que as aves de rapina viessem e os comessem. Diz, não serão recolhidos nem enterrados. Como esterco, ficarão sobre a face da terra. E diz aos dirigentes de Israel, aos pastores e dirigentes, aos sacerdotes, a todos aqueles falsos profetas que se prestaram
a todos os reis e aos governantes. Esses eram os pastores, e diz: uivai, pastores, e clamai. No 34, revolvei-vos em pó, maiorais do rebanho, porque cumpridos são vossos dias para que sejais mortos e espalhados, e caireis como vaso precioso. E aqui no verso 36, já o Senhor diz: voz de gritos dos pastores e uivo dos maiorais do rebanho, porque o Senhor devasta seus pastos. Quer dizer, todas as pessoas morreram, todos pereceram. Diz: os prados delicados emudeceram pelo ardor da ira do Senhor. Como leão, ele deixou seu covil, foi assolada a terra deles pela ira da espada opressora. Portanto que, dessa maneira, Deus ordenou a Jeremias ir dar essa mensagem e ir dar-lhes do cálice do vinho do furor do Senhor, para cobrar-lhes o castigo duramente de toda a maldade que eles tinham feito. E ali sofreram, não somente os israelitas, senão todas as demais nações que existiam. Então, nosso Deus, ao ver que o povo seguiu e que o povo nunca cumpriu a Deus, nunca obedeceu a Deus, não cumpriu nem seguiu os caminhos do Senhor. Continuamos em Mateus. O Senhor, por isso aqui, quando nomeou ao Senhor Jesus Cristo, quando pôs ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, como mediador, o precursor de salvação, o Senhor Jesus Cristo se comprometeu, fez pacto com Deus, dizendo: eu vou levar os pecados de todas essas pessoas, porque as pessoas seguiram pecando, seguiram fazendo maldade. Disse: eu levarei o pecado de toda a humanidade, não somente dos que estão presentes, senão dos antigos, desde Adão. O Senhor Jesus se comprometeu que desde Adão ele estaria dando a oportunidade às pessoas e pregar-lhes o evangelho das boas novas de salvação, para que aquelas pessoas que já tinham morrido, o Senhor lhes pregou o evangelho para que eles pudessem ser salvos da perdição eterna, e logo às pessoas que viviam e aos que virão no futuro, para que todos aqueles que creiam no Senhor Jesus Cristo, no evangelho verdadeiro, que é o reino dos céus, todos tenham a oportunidade de serem salvos. Por isso o Pai condenou ao Senhor Jesus Cristo e disse-lhe: como tu te comprometestes, como tu estás pagando por todos, és tu o homem mais pecador. És digno de morte, porque o réu, o mais pecador, o mais mau, tinha que castigá-lo com a morte e ser pendurado em uma cruz, que isso está desde a época de Moisés, que Deus ensinou a Moisés na lei o castigo para o malfeitor, que cometesse demasiados pecados, demasiadas faltas. Então o Senhor Jesus, por carregar os pecados de todos nós, desde que o mundo existe até o que venha no futuro, ele se fez esse réu e era digno de morte. Retornemos aqui a Mateus. Então aqui, por isso, no verso 39, pois o Senhor fez o mesmo com o Senhor com Jesus Cristo, o fez como quando Deus mostrou a Jeremias que tinha que ir e fazer todos beberem esse vinho, a todas as nações. Então, aqui já não era todas as nações que iriam beber esse vinho, senão uma só pessoa, Cristo Jesus. Por isso o Senhor diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, que seja tua vontade. Diz: e voltando para os discípulos. Então aqui nós vemos, irmãos e pessoas que me veem, vemos o amor de Deus e o amor do Senhor Jesus Cristo para conosco. Como o Senhor morreu por nós, expôs sua vida por nós, sendo ele um homem perfeito, sendo um homem que não cometeu pecado. No entanto, se fez pecador.
para salvar-nos, aí está o amor dele para conosco. Nós não vamos amá-lo? Não vamos agradecê-lo? Claro que sim, temos que fazer sua vontade, agradá-lo, agradecê-lo, valorizar ao nosso Deus e dar-lhe graças e honrá-lo por seus benefícios conosco, por seu amor e sua misericórdia, por seu perdão, porque o Senhor perdoou, ali na cruz do Calvário perdoou, ao derramar seu sangue, ali fez um sacrifício com derramamento de sangue para sempre, para sempre. Ele já não tinha que estar fazendo esse sacrifício todo o tempo ou em cada ano, senão uma só vez para sempre o fez por nós. Agradecemos ao nosso Deus e que nós paguemos ao Senhor como Ele o merece, que reconheçamos que somos criaturas feitas por Ele, que estamos vivendo neste mundo porque Ele o quis e porque o que vivamos, as experiências que vivamos em nossa vida, nós sejamos agradecidos e o amemos e lhe demos a honra e a glória que Ele o merece. Aqui quando diz que ele, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deu-lhes a entender, sim, vocês dormiram, porque sua carne estava cansada, seus corpos cansados. A carne é fraca, não resiste, não tem força. Mas o espírito não se cansa. Então o Senhor, de certa maneira, os considerou. E diz no verso 42, diz: tornando a se retirar, orou pela segunda vez, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, já agora vocês entendem que cálice é, certo? Qual cálice é? Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba. Porque o Senhor tinha que bebê-lo? Porque ele se comprometeu a ser o pecador, ao que Deus ia cobrar tudo. Em Jeremias, o Senhor cobrou de todas as nações, a todos os castigou. Mas aqui o Senhor Jesus foi o que recebeu o castigo, ele unicamente. Diz: sem que eu o beba, faça-se tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. E deixando-os de novo, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para seus discípulos e disse-lhes: dorme, pois, e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Quando o Senhor disse que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, estava se referindo que esses pecadores eram os inconversos, ou como nós chamamos o inconverso, o que não está dentro da igreja, que tenha se convertido a Deus. Nós dizemos o inconverso, quer dizer, a pessoa que ainda não chegou à igreja, não se converteu ao evangelho, não participou do espiritual. E naquele tempo, não dizia o inconverso, senão os pecadores, referindo-se às pessoas de fora, aos estrangeiros que não pertenciam ao povo de Israel, que não eram israelitas. A eles se referiam, então. Aqui diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, sim, porque naquele tempo estava governando o Império Romano, e eles eram estrangeiros, eles não eram israelitas, nem judeus, senão que estrangeiros, então os chamavam os pecadores. Então os israelitas, ou os judeus, a todas as pessoas das outras nações lhes diziam: vocês são os pecadores. E eles acreditavam ser os santos, porque eram do povo santo, da terra santa, do povo de Deus. E como tinham o título de povo de Deus, consideravam-se os santos, os apartados de Deus. E os demais se consideravam os pecadores,
ainda que estes também estavam pecando continuamente. Por isso, então, diz o Senhor, pois lhes disse assim dessa maneira, como este era o costume de chamar as pessoas que eram estrangeiras. Esse era o costume, era o hábito, então o Senhor também fazia-no, porque ele estava comportando-se como um judeu, como um ser humano comum. Então diz o Senhor, repito, no 45, dorme, pois, e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, os romanos. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima o que me trai. Enquanto estava ele falando, veio Judas, um dos 12, e com ele muita gente com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes. E esses sacerdotes, sim, eram judeus, e dos líderes judeus, que eram os anciãos, porque estamos falando aqui da cidade de Jerusalém. Aqui em Jerusalém estava acontecendo todas essas coisas. E o traidor lhes dera um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Nem sequer eles tinham se preocupado em conhecer o Senhor Jesus. Tinham ouvido que por aí estava um homem chamado Jesus de Nazaré que fazia milagres. Porém, nada mais. Eles eram tão arrogantes e tão orgulhosos, estes principais e governantes, sacerdotes e líderes judeus. Eles acreditavam que eram o máximo que havia no povo judeu, no povo de Israel. O Senhor Jesus era pouca coisa para eles. Por isso nunca se preocuparam em ir vê-lo, conhecê-lo, para ver se era certo que fazia milagres. Bom, assim aconteceu. O Senhor foi menosprezado de certa maneira, e por isso é que aquele que o vendeu, quer dizer Judas Iscariotes, disse a eles: aquele que eu beijar. Então, quando eu der o beijo nesse personagem, é esse. E em seguida aproximou-se de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: amigo, para que vieste? O Senhor já sabia tudo. O Senhor tudo o sabia. Mas ele se comportava como ser humano. E disse-lhe: para que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou sua espada. Porém, em Marcos e Lucas e João diz que foi Pedro. Pedro foi o que fez essas coisas, quer dizer, Pedro estava entre os discípulos, diz que estendeu a mão, diz que tinha uma espada. Estendendo a mão, sacou sua espada e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então, Jesus lhe disse: volta a tua espada a seu lugar, porque todos os que empunharem espada perecerão à espada. Ou pensas tu que eu não poderia agora rogar ao meu Pai, e que ele não poria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Claro que sim. O Senhor estava dizendo a verdade. Se ele tivesse orado ao Pai e pedido legiões de anjos, que eu guarde, que eu proteja, mas o Senhor tinha que cumprir seu juramento, seu compromisso, seu pacto. Tinha que cumprir o que havia pactuado com o Pai. E os 54. Porém, como se cumpririam as Escrituras, diz o Senhor? Como se cumpririam as Escrituras se eu mando e ordeno aqui que venha 12 legiões de anjos? Não se pode. As Escrituras não se cumpririam. E é necessário que se cumpram as Escrituras. Naquele momento, disse Jesus à multidão: saístes como contra um ladrão, com espadas e porretes, para me prender? Todo dia assentava-me com vocês, com todos, vos ensinando no templo? E por que não me prenderam? Por que não me tomaram? Por que não me levaram prisioneiro? O Senhor lhes perguntava, sabendo que eles não tinham resposta. E também sabendo o Senhor que, de todas as maneiras, as coisas tinham que acontecer dessa maneira, porque assim estava escrito.
Diz, porém, tudo isso acontece para que se cumpram as escrituras dos profetas. Os profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, como Elias, Eliseu e muitos profetas que teve entre o povo que profetizaram acerca de todos esses eventos que aconteceriam nos dias posteriores. No verso 57 diz que os discípulos se foram e deixaram o mestre só e eles fugiram. Os discípulos fugiram. Os discípulos estiveram com o Senhor, tinham visto os sinais, as maravilhas, os milagres, os prodígios e tinham ouvido a doutrina que o Senhor Jesus tinha lhes dado durante a permanência. No entanto, nesse momento, como eles viram que o Senhor sentiu-se como impotente e o levaram prisioneiro, pois os discípulos, nesse momento, perderam a fé, a confiança, a segurança, eles não entendiam, não compreenderam o que era o que estava acontecendo, se comportaram como seres humanos, viram o Senhor como ser humano, que não seria capaz de defender-se. E eles diriam, pois se ele não se defendeu, não pôde, pois nós muito menos, e por isso se foram fugindo. Mas o que acontece é que na Escritura conta, que isso depois o leremos, conta a Escritura que depois que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou, andou com seus apóstolos novamente, andou com muitas pessoas, e diz que o Senhor tirou deles um véu, que eles tinham como um véu espiritual, uma venda, que não os deixava entender o poder de Deus, nem a doutrina do Senhor. E por isso, como eles tinham essa venda, por isso aqui, diz que eles se foram e o deixaram, fugiram, porque tinham essa venda. Mas o Senhor não podia tirar-lhes essa venda, senão só depois que ele ressuscitasse. Era que ele tinha que fazer essa obra, esse trabalho. E por isso é que quando ele ressuscitou e lhes tirou essa venda, recordaram tudo, se lembraram de tudo que tinham visto do Senhor, começaram a se lamentar, a chorar talvez, a sofrer, a se angustiar e disseram, mas como nós não valorizamos o Senhor, estivemos com ele, andamos com ele, como assim era o Senhor e nós não o valorizamos e agora ele não estará conosco, agora ele subiu, se foi, nos deixou sozinhos, que tristeza, que amargura. Essa foi a forma como eles lamentaram essa situação, mas assim estava escrito e assim teria que acontecer. Bom, então no 57 diz, e os que prenderam Jesus o levaram diante do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do palácio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Os principais sacerdotes e os anciãos, consideramos que todos eles eram judeus, e todo o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte. E não o acharam, não acharam testemunha, não acharam acusações verídicas que levassem o Senhor à morte. Diz, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas afinal chegaram 2 testemunhas falsas, afirmando, este disse, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E isso era certo. O Senhor o disse, e estava o Senhor dizendo a verdade, porque o Senhor não estava falando do templo físico. Você não estava falando literalmente desse templo que tinha aí em Jerusalém. Quando ele disse, esse templo eu posso destruir, e em 3 dias eu o reedifico. E assim o Senhor o fez, porque esse templo que era tão valioso, era um templo tão importante que Deus fez respeitar todo o tempo que esteve o povo de Israel imperando.
na terra. Todos os séculos, todos os anos que eles estiveram reinando e com seu templo, esse templo era venerado, tinha que ser respeitado, honrado. E não foi assim, porque o povo não fez conforme o que Deus queria que se fizesse com esse templo físico, o qual estava simbolizando, ou era uma ilustração no futuro, que representaria o templo espiritual de Deus. Portanto, que esse templo físico foi profanado, que isso o lemos nos reis, na história dos reis. Lemos também em Ezequiel e Jeremias a forma como foi profanado esse templo físico, que por isso o Senhor se indignou tanto, porque profanaram aquilo que ele tinha como uma figura simbólica para o futuro e que tinha que ser sagrado. Então, o Senhor Jesus aqui, ele respeitou também esse templo? O Senhor Jesus, ele respeitou esse templo, porque enquanto que ele não se sacrificasse na cruz e morresse e ressuscitasse, ele não podia anular e tirar a importância e o que significava esse templo físico ali em Jerusalém. O Senhor fazia respeitar o templo, recordemos, quando estavam os vendedores ali vendendo na porta do templo suas mercadorias, seus produtos. E o Senhor diz que chegou com um chicote, chicoteou a todos e derrubou todas as suas mercadorias e disse-lhes: a casa de meu pai é casa de oração e não covil de ladrões, porque o Senhor tinha que fazer respeitar este templo físico, até que o Senhor cumprisse o trabalho que ele tinha que fazer, morrer na cruz, derramar o sangue e logo ressuscitar ao terceiro dia, e aí acabava-se a importância desse templo físico ali em Jerusalém. E isso foi o que o Senhor disse aqui. Este disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. O Senhor o disse e é certo, mas eles o tomaram literalmente. E o tomaram como dizendo que sim, que ele disse que vai destruir esse templo físico que está aqui construído. E em 3 dias volta e faz outra vez outro edifício. Quem disse isso? Ninguém pode fazer. Isso é uma mentira? Isso é uma blasfêmia? E isso foi o que essas testemunhas falsas entenderam assim, literalmente, e continuaram ali de testemunhas para que o Senhor fosse acusado. Mas nós já compreendemos que o Senhor estava falando era do templo espiritual, que ele ia destruir o físico, que ia tirar-lhe a importância. E o Senhor, ao ressuscitar no 3º dia, o Senhor mesmo seria esse templo. O Senhor, com sua igreja, que começava a formar e continuaria formando através dos séculos, estaria formando esse templo espiritual, porque aos 3 dias ele ressuscitou, e ele ressuscitou como templo de Deus. No verso 62, diz: e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes nada a estes que testificam contra ti? Mas Jesus permanecia calado. Então o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se és tu o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste? Tu o disseste, o Senhor não negou. Você não diz: tu o disseste, que eu sou o Cristo ou o Rei, o Filho de Deus. Tu disseste. Diz: digo-vos, porém, responde-lhe o Senhor, que a partir de agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Como lhes parece esta bênção, digo eu, ou esta visão que Deus, o Senhor, lhe deu a esse sumo sacerdote que não era digno, mas que o Senhor lhe disse que a partir de agora em diante vereis o Filho do Homem, quer dizer, o mesmo Senhor, ia vê-lo assentado à direita do Pai, e que também ia vê-lo vindo sobre as nuvens para recolher seu povo, que ele estaria vendo isso
a partir daí em diante até o dia de sua morte. Portanto, que essa revelação que o Senhor deu a esse sacerdote serviu para ele de tormento e tortura toda a sua vida até que morreu. Não sabemos quanto tempo ele viveria, mas isso não foi de tanta bênção e de tanta alegria, senão de tormento e tortura, para que a consciência sempre o criticasse e a consciência lhe dissesse: veja, tu matastes o justo, tu destes morte àquele que é o autor da salvação. E como seria ele vendo essas visões? Vendo o Senhor com Deus, vendo ele nas nuvens, e ele sem poder fazer nada, nem poder evitar não ver estas visões. Isso era um tormento para ele. Não foi de bênção, foi de castigo que o Senhor lhe deu isto a este personagem, a esse sacerdote judeu. Então, o sumo sacerdote, quando o Senhor Jesus lhe disse isso, diz: então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, blasfemou. Que necessidade temos de testemunhas? Eis que agora mesmo ouviste sua blasfêmia. Portanto, que ele o considerou como blasfêmia. Mas depois como seria? Corroendo-lhe a consciência todo o tempo que via essas visões. Esse é nosso Deus. E a nosso Deus tem que respeitá-lo. Tem que ter temor de Deus. Amá-lo e não ter medo dele, senão temor, porque ele merece que eu louve, que eu honre, que eu glorifique e que eu tenha em alto. Diz: eis que agora mesmo ouviste sua blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu de morte. Réu de morte. Então cuspiram em seu rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: tudo isso o encontramos em Isaías 50. 6. Quando ao Senhor davam murros, o esbofeteavam, cuspiam nele e falava tudo isso no livro do profeta Isaías, encontramos toda essa história, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Como lhes parece que tomaram o Senhor nesse momento, tomaram-no como um fantoche, como um brinquedo, como algo para eles zombarem e se divertirem nesse momento, não sabendo o que os esperava. A mão de Deus, dura, firme para castigar. Que tristeza com essa ignorância e rebeldia dessas pessoas que se diziam era o povo de Deus. Muito triste essa situação. Então diz que ele lhes dizia: profetiza-nos para ver quem te bateu. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, disse-lhe: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Ao sair pela porta, viu outra criada e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou outra vez sobre juramento: não conheço esse homem. Logo depois, aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, porque teu modo de falar te denuncia. Então Pedro começou a maldizer e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Que tristeza! Cumpriu-se a profecia que o Senhor Jesus Cristo tinha dado a Pedro. Em verdade eu vos digo que me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E aqui, quando o galo cantou, pois Pedro lembrou da profecia. Diz, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, o que fez? Chorou amargamente, diz. Chorou amargamente. E eu creio que isso Pedro não se perdoou, não sei, não sabemos. Não se perdoou todas essas coisas enquanto ele esteve lá pregando o evangelho. E quando estava sofrendo os tormentos também por pregar o evangelho, dizia: Senhor, eu o mereço por ter te negado. Tu disseste, Senhor, esse é nosso Deus. Esse é o Deus que nós pregamos. Esse Deus vivo, poderoso, real, que fala. Deus fala hoje. Deus falou
muitos séculos, aqui estamos falando mais de 2000 anos atrás. Porém, mais atrás de 2000 anos, Deus falando ao homem desde Adão. E Deus sempre tem se manifestado aos seres. E hoje, Deus nos fala também. Ele nos ensina através dos dons espirituais, através de seu Espírito Santo. Ele nos fala também e dá-nos ordens. E Ele quer que o amemos, que o louvemos, que o honremos, que sejamos agradecidos e que estejamos vigilantes, atentos para aprender sua doutrina, seus caminhos e seguir em frente, ser fiéis até a morte, seguindo o caminho do Senhor e cumprindo seus mandamentos. Vamos orar a nosso Deus, orando a nosso Pai, bendito Deus, Todo-Poderoso, Rei do céu, Rei da terra, o Senhor dos céus e da terra. Bendito seja teu nome para sempre. Glorificado sejas para sempre, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te adoramos. Te damos a honra, a glória e o louvor. Sabemos, Senhor, que tu és o mesmo Deus ontem, hoje, pelos séculos. És o mesmo, faz o mesmo, diz o mesmo. Te manifestas da mesma maneira, Senhor. Não tem nenhuma mudança em ti, porque tu és este Deus poderoso que estás em todas as partes. Obrigada, Pai. E essas promessas que tu nos fazes a nós, os humanos, promessas maravilhosas, as quais têm se cumprido, Senhor, se cumpriu e seguirão se cumprindo. E nós aqui estamos diante de ti, deleitando-nos na sua presença, deleitando-nos do poder do Espírito Santo e também de tuas promessas, de tuas maravilhas, das curas, os milagres e tudo o que tu fazes dia após dia para muitas pessoas. Te manifestas com muitas pessoas, lhes falas, lhes ensinas, os corrigem e tu ensinas o caminho da perfeição para que nós sigamos por ele. Obrigada, Senhor, obrigada. Pai Santo, tu sabes, Senhor, que te pedimos misericórdia, te pedimos que te manifestes, que estendas tua mão sobre as pessoas doentes, sobre todos aqueles que têm diferentes doenças, Senhor. São muitas as doenças que existem e estas doenças que levam à morte, que conduzem à morte. Te peço, Senhor, que tu estejas dando uma oportunidade de vida a cada pessoa que estão sofrendo essas doenças e que eles te clamam e te pedem a ti, que tenhas misericórdia, que os libertes e os cures e lhes dês outra oportunidade de vida, para que eles possam fazer o trabalho que tu lhes tens encomendado, Senhor. Obrigada, meu Senhor. Também te peço, Senhor, pelas pessoas, pelas doenças mentais, por essas doenças espirituais, psíquicas, que não há medicamentos para essas doenças, somente o teu poder. O único medicamento é o teu poder, que tu libertes, repreendas espíritos imundos, repreendas bruxaria, feitiços, maldições, Senhor. Limpas e libertes, meu Senhor. Ouves a oração de todos, Pai. No nome glorioso de Cristo Jesus te pedimos, aleluia. Glória e honra ao teu nome desde agora e para sempre. Glória ao Senhor, louvores ao Senhor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios.
No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Agradecemos ao Senhor, agradecemos ao nosso Pai, e que o louvor seja para Ele sempre. Muito obrigada, irmãos e irmãs, pessoas lá, os irmãos de todas igrejas de muitos lugares do mundo. Que meu Deus os abençoe, que o Senhor derrame bênção sobre todos vocês também, que Deus tenha misericórdia e se manifeste em suas vidas. E aqui os irmãos que estão comigo, o Senhor os abençoe também. Bem-vindos todos. E que meu Senhor derrame bênçãos. Um abraço forte e para as crianças o beijinho. Até breve, o Senhor os abençoe. Deus abençoe.